Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé, irmãos, vamos estar orando. Em seguida nós vamos estar louvando ao Senhor o número 115 da nossa harpa cristã. Então vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Teu Filho Jesus, ó Pai querido, neste momento, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por nós estarmos mais uma vez, ó Pai, mais uma terça-feira, mais um culto de palavra, de ensino, ó Pai, onde nós vamos poder aprender, ó Deus, através da Sua palavra, aonde nós vamos estar sentando, ó Deus, para aprender, e o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, venha conduzir aí esta noite a vida, ó Pai, do pastor Carlos, que vai estar passando o ensino, passando o ensinamento, ó Pai, para a Tua igreja, e que nós juntos aqui, ó Pai, possamos aprendermos, ó Pai, porque nesta noite, ó Pai, nós vamos ouvir a Sua voz, vamos sentar para ouvir, escutar a palavra do Senhor. Então que o Espírito Santo do Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, e que todos nós juntos aqui, ó Pai, possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos louvar, irmãos, o Senhor, que é o número 115 da nossa harpa, e em seguida já o pastor Carlos Sobe já vai passar aqui para dar o estudo. 115 é um louvor bem conhecido, então toda a igreja louva junto. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O pastor Carlos pode passar aqui, pastor, para passar o estudo. Aleluia. Aleluia. Amém. Maravilha, prazer estar aqui esta noite aqui com os irmãos, para nós aprender um pouco sobre a vida
Esther e de Ruth, né? Mas Esther tinha um outro nome. Para aqueles jovens lá atrás, olharam o outro nome de Esther. Aqueles 4 jovens. Né? Não? Não sabe? Ah, não, Vitor? Então tá. Então nós vamos chegar aí, tá? Nós vamos fazer a leitura da lição número 1. A lição número 1 desse livro é maravilhoso, né? Que fala que Deus que governa o mundo e cuida da família. Governa o mundo e cuida da família. A lição número 1, o título é 2 importantes mulheres na história de um povo. Muito importante essa lição. O texto áureo diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar revidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Vamos dizer todos juntos? Vamos? Todos juntos, numa só voz. Glória a Deus. Vamos fazer um coral aí para recitar o texto. Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar redentor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4 e versículo 14. Irmão, a verdade prática diz que conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Muitas mulheres. Não foi só Noemi e Ruth. Elas dão para nós elas dão para nós um exemplo grande, né, de como Deus usa quando nós nos colocamos nas suas mãos. Não duvidamos, né? Não duvidamos, não desobedecemos e cremos na sua verdade e cremos também no seu poder divino. Então, Deus, ele sempre vem em nosso socorro. Olha, a leitura bíblica, eu sei que os irmãos têm as revistinhas aí, os irmãos já leram, né, em casa, nós vamos para ganhar tempo, nós não vamos ver, né? Nós não vamos ver. Ao menos que os irmãos queiram ler. Então nós vamos para a introdução. A introdução nos fala que Ruth e Esther são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1350 a 1050 a.C. Isso aí dá mais ou menos quantos anos? Pararam para pensar quantos anos dá o tempo que durou o período dos juízes? De 1375 a 1050 a.C. Você não pode estranhar a minha maneira, pode ser diferente do presbítero Gilson, mas eu dou a lição assim fazendo perguntas, né? Então, durou a base de 325 anos. Né? 325 anos. Então, depois do cativeiro babilônico,
entre 483 e 473 antes de Cristo, Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais, fé, convicção, humildade, coragem, obediência e simplicidade. Então, essas duas mulheres tiveram tudo isso: pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fonte de profunda inspiração para todos os que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. A vida dessas mulheres. Então, nós vemos aqui, né, o período de Juízes é um período extenso, como nós falamos, cobrindo a base de 325 anos. 325 anos, em que parte dessa época a gente pode ver que se situam os fatos narrados no livro de Ruth. Como é que a gente vai poder saber, vai poder descobrir, né? Vai poder aprender aonde, em que parte desses 375 anos, né, essa narrativa se encontra. É muito extensa, é muito grande, não há uma resposta precisa para essa pergunta, para essa época em que eles viveram. Não tem uma resposta precisa para isso, né? Então, existem opiniões diversas, um da lá, o outro daqui, o outro da lá, né? Existem opiniões diversas sobre essa datação. Mas agora, certo mesmo, nós não sabemos, né? Então, a gente tem que ver que, teologicamente, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença para nós saber o tempo preciso da viagem de Elimeleque e da sua esposa para a terra dos Moabitas, né? Faz diferença saber o tempo da viagem dele, que ano foi, quanto tempo durou, né? Em que ele, Noemi e seus dois filhos peregrinaram na terra lá dos Moabitas. Por isso o autor da Bíblia, o autor sagrado, né, ele se preocupa apenas em transmitir a descrição teológica do caráter da época em que aconteceram essas coisas, em que aconteceu na vida de Noemi, né, e de Ruth, podemos dizer também, né? Então, o dia do juízo, já que esse período foi marcado por muitas crises, né? Crises de todo tipo, né? Sempre resultando muitas vezes em tragédia, né? Tragédias tremendas para o povo de Deus, né? Então, nós sabemos isso aí. Agora, a lição, a parte 1, que Ruth era uma mulher importante para a linhagem de Davi. Essa mulher era uma mulher de coragem, porque, como nós vamos aprender lá logo mais adiante, os Moabitas eram inimigos ferozes, né, do judeu. Eram inimigos ferozes. Era um povo decadente na vida moral, na vida espiritual. Era um povo adorador de ídolos. Era um povo tremendo que vivia no pecado. Nós vamos aprender lá adiante, lá, o que é isso. Então, nós vamos ver sobre Ruth.
uma mulher importante para a linhagem de Davi, né? Uma moabita, descendente de Moabe. Moabe, que criou a nação dos moabitas, esse Moabe, ele é neto do Ló, sobrinho do Abraão, né? Ele é neto. Esse Moabe foi aquele que nasceu da relação incestuosa das duas filhas que fugiram com ele, lá da cidade que Deus destruiu, da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, era para eles ir para ficar em Zoar, mas Ló preferiu ir procurar outro lugar e acharam uma caverna, né? E ficaram na caverna. E as suas duas filhas ficaram com ele, porque a mulher os não sabe. Ficou convertida numa estátua de sal, né? Não era para olhar para trás, ela olhou e se converteu numa estátua de sal, que, segundo a história, existe até hoje, né? Então, a gente vê, Deus escolheu uma mulher moabita para incluí-la na linhagem de Davi. E por conseguinte, né, na necessidade, né, na ancestralidade do Messias. Então, uma moabita descendente de Moabe, né, que veio dessa relação. Né. Agora, não tem o nome das filhas do Ló. Não tem o nome. Só fala que eram duas filhas e não se pode revirar a Bíblia aí de frente para trás, de trás para frente, você não vai achar o nome delas. Né? Então, só se diz as duas filhas de Ló. Né? Então, a mais velha foi a que teve a ideia e instigou, né, a mais nova a aceitar. Então, os moabitas, eles eram um povo pagão, hostil, rebelde contra Israel desde os dias de Balaque. Você lembra de Balaque? Balaque foi aquele que comprou Balaão, né, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Né? Por duas, por três vezes, não me falha a memória, ele tentou, mandou seus príncipes irem buscar Balaão para amaldiçoar o povo. Só que Deus não permitiu. Então, é esse mesmo Balaque aí, né? Mas ele, como não pôde amaldiçoar, ele ensinou uma tática, né, que mais tarde se tornou prejudicial para Israel. Ele disse, já que eu não posso amaldiçoar, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dizer o seguinte, você permita que as filhas do teu povo vão namorar os rapazes lá de Israel, vão namorar com eles lá, né? Vão se aparentar, né? Elas vão ter filhos deles, e eles vão ter filhos da filha de vocês, né? E assim por diante. Então, ele ensinou e deu certo. Então, nos diz a palavra que Deus se irou muito contra essa rebeldia, essa desobediência do seu povo, e naquele dia morreram 24.000 varões israelitas. Moisés, né, ordenou aos seus que, quando eles subissem, tinham um rapaz israelita com uma mulher lá da terra de Moab na taça. Morreu 24.000, né? Então, agora nós podemos ver que então Deus, ele
não é de brincadeira, pertencendo a esse povo cruel, idólatra, cheio de idolatria, vivendo os prazeres sexuais, né, imoralidade sexual. Então, pertencendo a este povo, era improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, porque da linhagem de Davi iria vir o Messias, iria vir Jesus, né, da linhagem de Davi. Então, era improvável, né? Então, o Salvador do mundo ia vir dessa linhagem. Então, vejam bem, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e os seus pensamentos, né, estão muito acima da nossa compreensão, né? Então, Deus é soberano, faz do improvável provável e do impossível possível. Quando cremos nele, tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Sem impor condição. Então Deus faz acontecer, né? Então, essa moabita chamada Ruth, né, que amou a sua sogra, Noemi, né, nós podemos ver que depois, né, que ela ficou viúva e depois perdeu seus 2 filhos, ela mesmo disse, quando resolveu voltar para a sua terra, para Belém, ela disse para a sua nora que voltassem para a sua terra, para a terra das suas mães, e procurassem ser felizes. Ela disse, eu não tenho mais filho para dar para vocês. E já sou velha demais para poder ter filhos. Eu não tenho condições. Então voltem. Órfã aceitou o conselho da sogra e voltou. Mas a Ruth não. A Ruth disse que ela iria junto com Noemi. Nós vamos ver mais adiante que ela disse, eu não te deixarei. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu dormirei. A sua gente será minha gente, o seu Deus será o meu Deus. Ela estava convicta, essa moabita, né? Então, ali nós vemos que a história começa aí, quando ela chega na terra de Noemi, né? Noemi saiu, deixou suas terras, as terras do seu marido, Elimelec, e agora quando volta, certamente a terra já tinha outro dono, né? Então, nós vemos que todo esse fato de hostilidade, idolatria, imoralidade desse povo, era improvável que Ruth, pertencendo a esse povo, entrasse para a linhagem de Jesus, ou para a linhagem de Davi. Então, é improvável, mas ela respondeu de maneira favorável o chamado de Deus, o chamado de Jeová, com devoção, com fidelidade, com obediência e com pureza, né? Alcançando o favor do eterno Deus e da providência divina na sua vida. Como é bom, né? Quando nós obedecemos a Deus, procuramos fazer a sua vontade, procuramos andar segundo a sua palavra, procuramos levar uma vida de oração, levar uma vida de fidelidade, né? Foi o que ela fez, né? Foi o que Ruth fez, obedecendo a sua sogra, né? Então, aqui, nós vimos aqui que era uma mulher importante para a linhagem de Davi. Agora, diz que era da família belemita. História de Ruth. Belemita quer dizer que é de Belém.
a partir do seu ingresso numa piedosa família de Belém de Judá. A partir do momento em que ela entrou através da sua sogra, Ruth, na família de Belém de Judá, ela peregrinava. Antes disso, ela peregrinava lá nos campos de Moabe, para arrumar comida por causa da fome que assolava a terra de Israel. Era Elimeleque, Noemi e seus filhos, Malom e Quilion. E Elimeleque morre, ficando ela na companhia dos seus filhos. Seus filhos, Malom mais velho, ele casa com Ruth. E depois Quilion casa com Orfa. Orfa, né? Com eles ali. Então, mas também eles moram. Aí ela resolve voltar. A Noemi resolve voltar para Belém, motivada pela notícia de que a fome lá tinha terminado. Deus tinha abençoado aquele povo, como decidiu, ou como decidiu o órfão viúva de Quilion, porque ela aconselhou elas que voltassem. Como decidiu o órfão, vou voltar então para a casa do meu pai. Mas a Ruth não. A Ruth escolhe ir com a sua sogra, declarando a sua fé no Deus de Israel. Declarando a sua fé no Deus de Israel, Então, nós vimos aqui que essa narrativa contida aqui no livro de Ruth parece indicar apenas a introdução de mais uma história familiar comum. Parece mais uma história familiar comum. Mesmo habitando em Belém, Belém significa o quê? A casa do pão, Sim. A casa do pão. Então, a fome assolava a terra. E por isso, Elimeleque saiu dela. Decidiu peregrinar nos campos de Moabe. O que expõe um princípio inexplicável, um contraste muito grande. O povo que recebera a promessa de todas as bênçãos de Deus. Esse povo aí, agora precisava buscar refúgio nas terras de um povo idólatra e pecador, e rebelde contra Deus, Um povo impuro que sequer seria admitido na congregação de Israel. Essa é intrigante decisão, que às vezes a gente fica pensando, contudo, isso aí preparou o cenário, serviu para preparar o cenário para a mudança da história de vida de uma despretensiosa moça moabita. Esqueci de colocar no silencioso, desculpa. Então, serviu para mudar a história dessa moça moabita chamada Ruth. Mudou completamente. Vivendo no meio daquele povo, que nós falamos já estudamos, agora ela vai ter outra vida, vai ter outra maneira, vai ter outro comportamento, Ela vai conhecer como se porta o povo de Deus, como o povo de Deus tem fé no seu Deus, crê no seu Deus, obedece ao seu Deus, e como o seu Deus é um Deus que abençoa aqueles que andam em retidão de vida. Então, é isso que Deus faz, Então, a gente começa a ler e fica pensando, mas como é que é isso? Mas se a gente pensar quando Moisés tirou o povo lá do Egito, também, O povo murmurava também porque não tinha pão, porque não tinha água, Chegaram a dizer para Moisés: você tirou nós lá do Egito, onde nós tínhamos comida, tirou nós para morrer nesse deserto aí, mas não sabia o que Deus tinha para eles,
que Deus tinha para ele, a bênção que Deus tinha preparado. Tanto que Deus não gostou da murmuração daquele povo, que daquele povo que saiu do Egito, entrou só 2 na terra prometida. Entrou só 2. Agora, esqueci o nome desses 2, não é Josué, né? Josué e Caleb. Caleb. Josué e Caleb. Eu não sabia, só queria ver mesmo. Josué e Caleb, só os 2 entraram lá. O resto pereceu tudo. Até Moisés. Mas então agora aqui, aquela história lá se repetiu muitas vezes e agora se repetiu com Noemi, né? E com Ruth. Ruth era verdade. E decidiu seguir Noemi, né? Porque Deus estava mudando a história da vida de Ruth. Né? Então, a parte 3 diz assim, matrimônio e maternidade. Então diz assim que esta síntese biográfica em seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida desta moabita, apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus de Israel. Alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas que viestes abrigar. Lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem ela foi bisavó, e integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração dos filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Então a gente vê aqui, né? Porque no matrimônio, porque como no casamento, porque como mãe ela foi abençoada. Porque hoje a gente vê, né? Tem muito genro que não vai com a cara da sogra, né? E tem muita sogra que não vai com a cara do gênero também. Então, há uma desavença, né? Há uma desavença, mas aqui ela não. Ela procurou honrar a Noemi todo o tempo. E isso aqui agradou a Deus, né? Então, nós vimos aqui que a história de Ruth em Belém será desenvolvida ao longo dos capítulos do livro, que nós vamos ver nessa obra, né? Nas demais lições, né? Então, nessa síntese biográfica, convém apenas dizer que o ápice da história acontecerá com 2 eventos que foram fundamentais para o propósito de Deus fosse consumado na vida dessa moabita, apegada à sua sogra, e sempre disposta a obedecer e servi-la, Ruth alcança o favor do Senhor, como nós vemos em cujas asas foi carregada. Casou-se com Boaz, parente de Elimeleque, e gerou Obed, servo, que quer dizer servo, tornando-se uma ancestral direta de Davi, de quem foi bisavó, integrante da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para muitas gerações. Então, a gente vê aqui, né? Então, nós temos que a história de Raabe, aquela meretriz lá de Jericó, né? Sim. Jericó, que acolheu os 2 espias. E quando Josué invadiu Jericó, ele avisou que Raabe e a sua família não tocassem neles, né? E quando voltaram, levaram eles para onde eles estavam acampados, e Raabe veio a se casar com Salmo.
um dos comandantes de Josué. Se casou com Salmo. E desse casamento nasceu quem? Nasceu Boaz. Nasceu Boaz. E Boaz é esse aqui que se casou com Ruth. É esse que se casou com Ruth agora. Foi o gemidor. Boaz foi o gemidor, casou com Ruth. E do casamento de Boaz com Ruth nasceu Obed. Obed. E a gente diz Obed. E Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Então, aqui, Obed, quem criou Obed foi Noemi. Noemi foi quem criou Obed. Agora, Jessé, não podemos dizer o nome da sua esposa, porque é uma variedade de pessoas, professores, entendidos na Bíblia, que diferem na maneira de ensinar. Uns dizem que Davi nasceu de uma mulher que não era casada com Jessé, outros dizem que Davi nasceu que a mãe de Davi chamou outro homem. Então não se dá para dizer quem é o pai de Davi, é o certo. Mas o certo é que Davi nasceu e foi honrado por Deus, né? Então é isso que vale. Essas aí são as principais. São as principais. De Boaz, né? De Salmo, de Boaz, de Obed, né? E de Jessé. Veio a geração desse povo, né? Desse povo de Deus. Né? Então, já fica comentando. O livro de Ruth foi ocorrido em Moabe e Belém no período de quem? No período de quem que aconteceu? O livro de Ruth. Durou 325 anos. No período 2, juízes. É sempre quieto assim, o juiz. É sempre quieto. Não responde. Então, eu faço pergunta. Muito bem. A parte 1, então, vocês vão aprender. Mulher importante na linhagem de Davi foi uma moabita. Né? Essa moabita entrou para a história da família Belemita. E Deus abençoou o seu matrimônio e também a sua maternidade. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Mais uma vez os judeus estavam para ser exterminados. Quantas vezes nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, a gente vê, né? Os inimigos tentando terminar com a vida dos judeus. É tanto ódio pelo povo judeu, tanto ódio, que agora, antes desse caso, eu estava vendo uma notícia, o Irã lançou mais ou menos 300 mísseis contra Israel. É um ódio tremendo, querem destruir Israel. Então, Israel tem as armas antimísseis e os Estados Unidos também mandaram os seus soldados que estão ali perto também dispararam os antimísseis para destruir no ar, para não cair na cidade.
o Irã. Mas tudo isso acontece por quê? Tudo isso aconteceu por quê? Aconteceu, podemos dizer assim, que por causa da pressa de Sara. Sara queria porque queria ter um filho, mas não podia ter um filho, era estéril. Mas Deus mandou uma promessa, falou com Abraão que Sara ia ser mãe, que Abraão ia ser pai. Mas ela não criu e ela entregou a sua serva Agar para que gerasse um filho de Abraão e ela ficasse com o filho. Aí começou a intriga. A intriga. Daí Agar foi mãe de Ismael e achou que era superior a Sara, começou a querer mandar, deu aquela confusão, aquela briga e tal, até que Ismael foi embora com a mãe. Ali já criou a inimizade. Aí depois, os dois filhos de Isaac, o Jacó e o Esaú. Os dois não se acertavam também. O Esaú perseguia o Jacó procurava fugir para cá, até que quando recebeu a bênção do pai, ele teve que fugir mesmo. Fugiu lá para a terra da sua parentela. Mas ficou aquela intriga que dura até hoje. São inimigos até hoje. Fora falando de Moab e de Amon. Dos Moabitas e dos Amonitas. Israel é um povo abençoado por Deus para resistir a tantas investidas que os inimigos preparam. Então, o inimigo mais forte deles é o Irã. Mas ele está resistindo, está aguentando. Eu creio que quando ele não aguentar mais, eu creio que daí é sinal que Jesus está vindo buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz assim, que é para nós olhar para a árvore quando começa a florescer, que Jesus falou para nós. Figueira. Para a figueira é Israel. Israel é o sinal para nós cuidar. Então, sinal relógio do mundo é Israel. Está rodeado de inimigo. Nós olhar no mapa, está rodeado de inimigo. Então, agora nós vamos para a parte 2. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzã. Agora vejam bem o tempo que levou. Isso aqui dá mais ou menos 500 anos, 5 séculos. De Noemi e Ruth agora para Esther e Suzã. Então, nos diz que cerca de 5 séculos depois, olha aí. 5 séculos é 500 anos. É 500 anos. A Bíblia nos apresenta outra mulher notável. Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Esther era judia, órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo Mardoqueu. Está lá em Esther, capítulo 2, versículo 5, e também 7 e 15. Seu nome hebraico era Adassa, que significa murta, que era uma das plantas favoritas do mundo antigo,
de folhas perfumadas, de flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres dos banquetes. Já o nome persa Esther, que é Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração dos judeus nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado. O fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C., lá em Isaías 44, 26 e 28. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Quer dizer, que havia na Babilônia, em Suzã, mais ou menos 1 milhão de judeus. 1 milhão de judeus. Mas foi muito pouco os que seguiram. Quando o Ciro libertou eles, mandou volta para a terra de vocês, foi muito poucos que voltaram. Aí a gente adianta um pouco, que está mais adiante aqui na revista. Por quê? Porque a maioria dos judeus antigos morreram no cativeiro. Morreram no cativeiro. E os novos que nasceram lá no cativeiro, eles não conheciam, não sabiam nada sobre a terra de Israel, as cidades de Israel. Eles só sabiam que lá onde eles estavam, em Suzã, Babilônia, lá, eles tinham fartura, não faltava nada para eles. Eles tinham tudo o que precisavam. Agora, por que eles iriam enfrentar uma jornada de mais ou menos 1.500 quilômetros? 1.500 quilômetros, dá uma ida daqui a São Paulo e a metade do caminho de volta, acho eu. Não é mais ou menos isso? É, né? Dá para ir a São Paulo e voltar, acho que até Curitiba. Mais ou menos isso aí. Né? Para que eles vão caminhar tanto, sofrer tanto, passar fome, passar sede, né? Vendo os mais velhos morrendo, os mais novos morrendo, fome, sede, doença. Não, vamos ficar assim. Então foi um dos motivos, não é? De sair de Belém para Suzã, né? Então a gente fica olhando, né? Então, nós olhamos aqui de Belém da Judéia e vai voltar para Suzã, transportar eles para Suzã, na Pérsia. A Pérsia hoje é o atual Irã, que nós falamos agora há pouco. Inimigo do povo judeu. Né? Para nós conhecer a história de outra destemida jovem mulher, que também foi providencialmente usada por Deus para a preservação de Israel. Nós ficamos olhando. Esther fazia parte de uma geração de jovens nascida no cativeiro, no ano 597 a.C. Quis era o bisavô de Mardoqueu. É o que tudo indica, era bisavô também de Esther. Ele fora transferido de Jerusalém para a Babilônia, junto com 11.000 exilados. 11.000 exilados que acompanharam Jeconias, rei de Judá, conforme Isaías e Jeremias profetizaram. O fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia. Mas, como já salientamos, a grande maioria dos judeus preferiu ficar na Babilônia, sob o domínio persa. Por esse motivo. Foram 11.000 levados. Depois foi mais uma turma. Mas se multiplicaram tremendamente, como houve a multiplicação lá no Egito. Né?
o povo se tornou maior do que o povo do Egito. E o faraó temeu esse povo aí se rebelar contra nós aí, e termina com nós. Né? Então tinha que dar serviço duro para eles, judiar eles, maltratar eles. Né? Então, assim, nós vimos que como ela saiu, né? A mulher chamada Esther, né? Agora ela vai fazer parte, né, dessa nova família. De órfã vai ser uma rainha. De órfã vai ser uma rainha. Suzana era a capital do Império Persa. Mas tinha outras cidades. Tinha mais outras cidades grandes, né? Pelo menos mais umas 5. Lá em Suzano vivia Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther, ela integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vashti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador Flávio Joséfo. Então, ela nos conta que os persas ocuparam a cidade de Suzã como capital. Isso aqui ficava no antigo Elão. Como uma das novas capitais do Império. Tinha outras. Podemos falar de Ibatana, na Média Persa, Pasárgada e Persépolis, na Pérsia. Todas agora com palácios reais persas, além da própria Babilônia. Todas elas tinham palácios para o rei Assuero. Né? Tais cidades eram provavelmente consideradas capitais, mas Suzã era a capital do inverno, embora tanto no livro de Neemias, quanto Esther observa aparentemente a permanência do imperador por anos seguidos, habitando lá, no mesmo palácio, executando os tempos de guerra como uma campanha de Assuero contra a guerra. Durou cerca de 4 anos, terminando no ano 480 a.C. Então, em Suzã, lá vivia a Esther e o Mardoqueu, vida boa, vida tranquila, junto com outros milhares de judeus. Então, depois de uma grande festa pública, uma grande festa mesmo que durou, quantos meses? Durou 180 dias. 6 meses, né? 6 meses durou essa festa que ele deu. E depois de uns dias de festa, ele mandou chamar Vashti. Vashti era sua esposa, a rainha. Mas ela estava dando uma festa também lá no palácio para as mulheres, os convidados, príncipes, reis, e ela não pediu, ela desobedeceu. Ela desobedeceu e essa desobediência desagradou o rei. E o rei se retirou. E depois marcou uma consulta com os príncipes, né, com seus conselheiros. E um deles, chamado Memucã, acho que o mais influente, ele disse: rei, para que não aconteça que esse fato se espalhe por toda a Babilônia e por todas as províncias que o rei domina, 127, né? 127 províncias que ele governava, né?
Hoje não, província é estado. Hoje nós no Brasil temos 26 estados, né? Temos 26 estados e lá, aquela formosura lá, a coisa mais linda do mundo lá, que não é estado, é preservado, né? Brasília? Brasília? Não, não é Brasília. Cidade, fale não. Fale não. Bom, sei que é um lugar limpo que é preservado. Lá dá para entrar uma certa quantia de gente por semana. Então, o tamanho do reino desse rei, e eles disseram, não aconteça que isso aí chegue no ouvido das mulheres, e as mulheres agora, todas elas adotem o que Vashti adotou, de se rebelar contra o rei, e venham a se rebelar contra seus maridos. Então, o conselho que eu dou para o rei é que o rei retire Vashti do palácio, separe ela e que ela não seja mais rainha. E o rei procura arrumar outra moça que seja rainha no lugar dela. O rei aceitou a ideia. Aceitou, né? Porque os príncipes queriam ficar envergonhados. E chegasse em casa lá um dia lá e a mulher lá, olha, eu não fiz a moça, eu quero uma vontade. Aí compre, porque eu não fiz. E não era o feitio das mulheres tratarem os seus esposos assim, com todo o respeito, com todo o cuidado. Ele aceitou a ideia. E passou um certo tempo, né? Deus, ele usou essa mulher, essa moça chamada Esther, que significa multa, né? Que era órfã de pai e mãe. Agora ela estava em prisão na capital. Então, e o rei lançou um edital. Todas as províncias. E toda moça virgem, verdade, beleza, se inscrevesse para comparecer no palácio. Que dentro de todas elas, o rei ia escolher uma para ser sua esposa. Né? Então, Esther fez parte desse grupo de moças, de raras belezas. Esther era muito linda, né? Então, e veio para suceder Vashti, também era muito linda, muito bonita. E o rei queria mostrar a beleza de Vashti para os convidados daquela festa tão grande, mas ela se rebelou e o rei passou vergonha. Né? Ela disse que não ia vir, e não veio vir. Né? Então, deu lugar agora para Deus escolher alguém. Né? Então, quando saiu a escolha, o rei escolheu Esther. E pela providência divina, ela se tornou rainha no lugar de Vashti. 5 anos depois, essa judia, agindo com sabedoria e muita coragem, e obteve de assumir um decreto que livrou de morte o povo judeu de todo o império. Então, nós podemos ver bem isso aqui. Nós podemos ver. No livro de Esther, pode começar no capítulo 1 e vai até o fim. Leia todo o livro, todos os capítulos que tem, você não vai ver o nome de Deus em nenhum capítulo. Não tem o nome de Deus. Mas as evidências do poder de Deus são mostradas. Os milagres que Deus faz. São mostradas os milagres que Deus faz, né? Então, nós vemos que
essa mulher, né, que habitava em Suzano, que tomou o lugar de Vaste, de Costa, como rei Atueiro, pela sua diligência, pela sua teologia, né, como Flávio José nos escreve, depois de uma grande festa pública, que durou 180 dias, reuniu representantes das 127 províncias da Pérsia. Então, Assuero ofereceu. No sétimo dia mandou chamar ela e ela se recusou. Por isso ela foi deposta. E Esther foi escolhida como rainha, num ato inequívoco da providência divina. 5 anos depois, esta jovem judia, agindo com muita sabedoria, com muita coragem, obteve do rei um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Foi a providência divina agindo em favor da geração piedosa, a fim de preservá-la para o seu grande e eterno propósito. Qual era o seu grande e eterno propósito? Qual era esse grande e eterno propósito dele? O nascimento do Messias. O nascimento do Messias. Nós podemos ver muito bem como que Esther teve que ser uma mulher de coragem, teve que ser uma mulher de fé, teve que ser uma mulher temente a Deus, valente. Por quê? Porque lá dentro do palácio tinha um homem chamado, um homem muito mau, muito ruim, chamado Amã. Amã, além de ser rico, ele era o braço direito do rei. Primeiro o rei, depois era ele. O rei, quando quase não saía do trono, Amã tomava conta de tudo. E Amã, ele odiava Mardoqueu. Tinha um ódio por Mardoqueu, porque por onde ele passava, todos se reverenciavam para ele, se abaixavam para ele, reverenciavam ele. Mas quando ele passava por Mardoqueu, o Mardoqueu estava sentado, ficava sentado. Sentava de pé, ele ficava de pé, não estava bom. Mardoqueu não se dobrava para Amã, e Amã tinha raiva dele por causa disso. Odiava. E Amã, quando ele assumiu de fato o poder, que o rei Assuero entregou para ele, a primeira coisa que ele pensou, agora eu termino com esse Mardoqueu e tudo o povo. E preparou o plano. Só botar uma coisa, professor Carlos, eu lembro a história desse Esther, né, pensa que o Irã é um povo descendente de Amã. Né, eu pensando, né, porque ele odiava os judeus, ele tinha a morte dos judeus. Nós sabemos que a Pérsia é o Irã, então quem tinha lá atrás, quem tinha ódio dos judeus era Amã. Hoje em dia, quem tem ódio dos é inimigo. É inimigo. Porque a própria história de Esther relata que não era necessariamente o povo da Pérsia que tinha perseguiu, era Amã, perseguiu o que tinha. O povo, claro, ele persuadia as pessoas também, mas ele que teve a iniciativa de ter o ódio. Ele era descendente dessa raça ali que eu falei, né? Mas o povo ali de Suzano, da Babilônia, não todos, mas em Suzano quase todos se davam bem com o judeu, né? Nas províncias, quando o rei mandou o Amã fazer o decreto, e trazer o decreto e deu o anel para Amã selar o seu anel, né? As cartas para as 127 províncias, o povo, ao contrário dos judeus, eles iam matar todos os judeus, eles iam matar, sem dó nem piedade. Mas
Daí teve a intervenção de Esther. Né? Se não fosse a intervenção de Esther, né? Nós vamos ver mais adiante aqui. Né? Então aqui, assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo de quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e são imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo e qualquer lugar. Quando nós tememos a Deus, quando nós estamos na presença de Deus, não é porque nós estamos lá em São Paulo, né? A gente vai dizer, pô, aqui ninguém me conhece. E aqui ninguém sabe que eu sou da igreja Arca da Aliança. E dá para me dar uma namorada aí, né? Para me sair um pouco aí. Ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus sabe, né? Deus sabe. Eu estava uma vez em Porto Alegre, na estação rodoviária, eu e a minha falecida esposa, eu estava sentado lá no banco, lá no terreno de saúde, e eu via que tinha um casal sentado lá adiante, lá, não tirava os olhos de nós. Eu disse para ela, mas não estou encantado com aquele casal. Eles não param de olhar para cá. O que será que eles estão vendo em nós? Mas um pouco o outro se levantou e veio em nossa direção. Chegou, cumprimentou, com todo respeito, e daí disse, vocês são cristãos, não são? Eu disse, graças a Deus, nós somos crentes em Jesus Cristo. De que igreja vocês são? Nós somos da Assembleia de Deus. Eu também sou, ela estendeu a mão, Pai do Senhor, irmão. Daí ela veio também, daí ele chegou e disse assim, os irmãos não são daqui, não, nós somos de Carazinho. Eu trouxe ela para consultar. Ela disse, olha, irmãos, Novo Hamburgo fica pertinho daqui. Quando vocês vierem, vocês querem chegar lá em casa, ficar lá em casa um dia, 2 dias, pode chegar lá em casa. Pode chegar lá. Você foi que ficou. O médico Belândia, ele estava sentado, ele teve discernimento que a gente era cristão. Porque o Espírito Santo mostra, né? O Santo mostra. Agora, quando eu enganei meio sapecado, não vai conseguir, né? Aí não tem nada para discernir, né? Você viu de longe, né? E agora, Esther era uma moça bem crente mesmo. Né? Chegou o ponto de que nessa parte aqui, tanto no campo do palácio, né, os princípios divinos são absolutos e são imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. Não importa onde nós estejamos, né? Não importa. Né? O Espírito Santo, ele nos orienta, nos leva. Então, a lição que nós tiramos do livro de Ruth, do livro de Esther, apontam para a confiança no cuidado e na providência de Deus em favor daqueles que confiam nele, daqueles que esperam nele, né? Conforme Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4, um versículo tão lindo, eu marquei aqui, né? Está bem aberto aí, abrir a Bíblia, Isaías 64, versículo 4. Né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É a coisa linda que Deus fez para nós, né? É coisa linda.
nada. Que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e isso vira o coração do homem, né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que o amam, né? Então, amados irmãos, fica bem evidenciado isso aí ao longo das duas narrativas. São exemplos inspirados no valor da fidelidade. Fidelidade é fé. Da nossa fé em Deus, da nossa confiança em Deus, seja qual for o contexto em que nós estamos vivendo, visto que os princípios divinos são absolutos e são imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, vejam bem, aqui eu acho que ninguém conheceu. Pastor Luiz não conheceu. Ninguém conheceu. Pastor José Garcia. Não. Pastor José Garcia, que foi a São Paulo, chegou em São Paulo, estava na rodoviária, eu conheço a rodoviária de São Paulo, eu não fui para a rodoviária, fui direto para o Instituto de Teologia, e passei na rodoviária. Isso é muito grande, né? É muito grande. Chegou lá, com a maletinha dele, procurando onde ia pegar um quadro para ir para a casa do parente. Quando viram, chegou dois rapazes, um de cada lado, botaram as mãos dos olhos dele e arrastaram ele. Botaram dentro do carro e levaram lá para um lugar distante. Chegaram lá, ele quieto, não podia fazer nada, já a idade avançada. Abriram a mala dele, tinha a roupa e tinha uma Bíblia. O senhor é crente? Eu disse, sou obreiro da Assembleia de Deus. Mas se olharam, um disse para o outro, é a chamada. Devolveram a mala para ele, né? E tinham pegado a carteira dele, tiraram o dinheiro e deram uma parte para ele pagar um táxi para voltar de novo, né? Para a rodoviária. Mandaram ele embora, pode ir embora, não vamos fazer nada. Deus cuida em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Deus cuida a pessoa, né? Então, irmãos, é o caso de Esther. Deus cuidou de Esther. Por que Deus cuidou de Esther? Agora eu pergunto, por que Deus cuidou de Esther? Por que Deus cuidou de Esther? Quem é que dá uma resposta? Deus cuidou de Esther porque Deus tinha cuidado do seu povo. E ia usar Esther como instrumento para salvar o seu povo da morte que estava sendo preparada pelo Amã. Amã, né? Isso. Eu ia falar Namã. Namã. Parecido, né? Parecido. Eu ia falar Namã. Então, veja bem, foi por esse motivo. Deus usou ela por esse motivo. A parte 3 diz assim, o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, conforme Gênesis, conforme Efésios, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre o homem e a mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi altivez, mas humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida destas mulheres, né? Então, nós podemos ver
elas foram protagonistas, mas protagonizaram na história sem alterarem nada nos seus papéis de mulheres. Não foi alterado nada. Só porque Deus usou elas, não alterou nada. Ao longo das suas histórias, nós podemos ver que elas souberam compreender o padrão e o comportamento que foi adequado a elas. Assim como elas, inúmeras outras mulheres têm sido poderosamente usadas por Deus para fins extraordinários em todos os tempos. Então, muitos falam comigo, muitas vezes falam comigo de pastor. Existe pastora na Bíblia? E olha, nos ministérios deixados por Jesus não fala em pastora, nem tampouco em missionária, nem tampouco em bispa. Bispa agora, né? Tem um bispo em cada né? Mas, nas circunstâncias que nós vimos aqui, tem lugar que é necessário que a mulher cumpra o papel para que a obra cresça, dê fruto, né? Para que a obra permaneça e seja acrescentada com almas, né? Porque às vezes o marido não pode. Eu conheço pastoras aí que fazem um papel extraordinário. E uma está aqui na minha frente, está aqui na minha frente. Eu quero ver esse casado aí, só Deus sabe, né? E trabalho que faz, deixa o meu casa me contou que ia apavorado. Mas por que ele não me chamou que eu ia lá? Agora saindo lá, vou ter que levar todas as cadeiras para a igreja, para o culto de noite. Né? Eu digo, puxa, mas a pastora e o pastor só ficaram lá, não, tinha mais caro. Para levar essa cadeira é pouco. Porque ele me avisou que eu ia para lá ligeiro, né? Ajudar ele. Eu, quando eu quis vir, levar, não adianta, agora já levar. Agora já levar essa cadeira para lá. Vai chegar lá, não tem mais ninguém lá. Né? Poxa. Pastor Luciano, por exemplo, também, o trabalho que ela faz lá, né? Faz aqui e faz em Charrua, né? Não sei se faz outro lá no Charrua, não sei o que faz, né? Então, às vezes ela não está. Às vezes ela vai lá, escuta lá, a pastora está fazendo. Então, Deus usa. Não é para diminuir o homem, é porque não tem. Pode ter o homem, pode ter o esposo, né? O marido, mas não tem aquela capacidade que a esposa tem, né? Não tem aqueles dons que a esposa tem, o Espírito Santo dá. Então Deus usa ela. Então, em lugares onde não tem homem para pastorear, Deus usa a mulher. E aí ele tem que se levantar. Aí ele tem que se levantar. Então, irmãos, eu digo assim, não tem na Bíblia, você não acha. Aí vem aquela conversa. A fulana era pastora lá. A fulana era pastora, estava dando água para as ovelhas lá. E era pastora de ovelha. Ovelha é gente? Não, ovelha não é gente. Não era pastora de ovelha. Mas como é que a Bíblia diz que nós somos as ovelhinhas do Senhor? Ovelhinhas no sentido espiritual, no sentido bíblico. Né? Nós não somos ovelhas animais. No sentido bíblico, nós fazemos parte do rebanho do Senhor como ovelhinhas do Senhor. Agora, então, quando não tem, daí Deus levanta. E Deus tem levantado, por exemplo, juízes.
me falha a memória, Juízes 4, versículo 4. Se não me falha aqui na cabeça, a gente está ficando velho, né? Não vale tanta coisa, mas fala de Débora. Eu não estou enganado. Fala de Débora. Juízes 4, versículo 4. Débora ela profetiza. Sim. Juízes 4. 4. E o 4 e o 5. O que diz? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ela era juíza, ela era profetisa, ela se assentava na sombra das palmeiras, né? Sim. E os filhos de Israel subiam até ela para que ela orientasse. E um dia ela chamou um homem chamado Baraque. Não é o Balaque. O Balaque é aquele que chamou Balaão. Esse aqui é Baraque, um homem de guerra. Ela chamou ele e disse assim: Deus manda te dizer, junta os homens da tribo tal e da tribo tal e saia contra nossos inimigos, porque Deus vai dar-os nas nossas mãos. E o que ele respondeu? Isso aí Eu só vou se você ir comigo. Mas tá bom, eu vou contigo, mas a glória da vitória não vai ser tua, a glória da vitória vai ser de uma mulher. E a gente pensa, então vai ser de Débora, a glória da vitória vai ser de Débora. Não, foi de uma mulher chamada Azael. Jael, foi de uma mulher chamada Jael. Quando os inimigos perderam a guerra, o general pulou do carro e fugiu a pé. E chegou na casa do homem lá, que era israelita, mas era amigo do rei dele, pediu socorro. O homem não estava a mulher, a Jael. Ele chegou e pediu abrigo. Me esconde aí. E ela, entra aí, meu senhor. Ele tapou ele com o cobertor, ele pediu água, ela deu leite para ele tomar, ele tomou, ela tapou ele bem tapado com o cobertor. Se chegar alguém perguntar por mim, diz que eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Ela esperou ele cansado, lutou, caminhou a pé, não sei quantos quilômetros, deitou e dormiu, né? E ela, uma mulher que armava tenda, a mulher que armava tenda sabia manejar uma marreta e uma estaca. Pegou uma estaca afiada, e uma marreta chegou bem na testa. Cravou na terra. Quando o general de Débora chegou lá, ele disse: entra aí e vê o homem que tu procura. Estava aí outra mulher valente, Débora e Jael. E se nós procurarmos mais adiante, nós vamos encontrar também Abigail. Abigail é aquela que procurou salvar o seu marido da fúria de Davi, quando Davi mandou buscar comida lá, o seu soldado, e ele rico, riquíssimo, levou, não vou tirar comida dos meus empregados aí para dar para Davi. Quem é esse Davi aí? Quem é ele? Ele pensa que é? E eles voltaram para contar para o Davi. E o empregado veio e contou tudo para ela. E ela consultou o marido dela. Ela mandou preparar pão, alimento, né? Da tipo de alimento, né? Pasta de uva, tudo. E mandou balroar no jumento. E
preparou o jumento para ela e se foi. E ainda encontrou Davi, que vinha, como diz assim, vinha uma banda de bravo, né? Mas terminar com o homem, e com que o homem tinha. Daí ela percebeu, com sabedoria, apaziguar Davi. Davi não matar o marido dela. Davi se acabou, aceitou tudo que ela trouxe e mandou ela voltar em casa. Mas daí, por pouco do tempo, ele morreu. E daí Davi mandou buscar ela para ficar como mulher dele. E ela aceitou. Uma mulher de sabedoria. Se é uma mulher, vai correndo lá no marido, porque tu fez isso, fulano. Mas tu não tem cabeça, fulano. Vai deixar o marido com mais raiva. Mas ela ficou quietinha. A vida aí. E sem falar, em risca, né? Em risca. Outro exemplo de mulher, risca. Né? Vamos parar, vamos chegar, né? Agora tem chegado. Vamos deixar aí. Um dia nós faremos, né? Um dia nós falamos mais sobre essas mulheres aí. Então, o protagonismo, agora cumprindo os papéis, Noemi dá testemunho que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Entre nora e sogra. Então, as mulheres que agradam a Deus, são aquelas que sabem cumprir o seu papel de forma prática. De forma prática, não se enveredando pelo ativismo, pelos sonhos de empoderamento. Tem mulheres que querem ser empoderadas, né? Que querem ser ativistas. Né? E nós tivemos, olhar para a televisão, as ativistas desfilando na rua principal de São Paulo, lá, né? Sempre aqui está indo no bairro, né? Desfilando nossas mulheres ativistas. Né? É verdade. Empoderadas, né? Empoderadas que são, né? Então, com falsas realizações pessoais. Né? Elas não sonham com isso aí. Elas sabem serem mulheres da vida real, como Ruth e como Esther. Sabem ser mulheres. Né? Não foi o acaso que fez com que Ruth alcançasse o favor de Deus. Não foi o acaso. É porque era uma mulher que ela era obediente a Deus, né? E isso fez ela ser integrante da linhagem de Davi. Ela soube, não uma vez por semana, ou uma vez por mês, não, ela soube viver diariamente, cumprindo o seu papel conforme a sua testemunha, a sua sogra Noemi a favor dela. Noemi testemunha a favor dela. Também soube construir um extraordinário relacionamento com a sogra, o que não é muito comum nos nossos dias, né? Eu não tenho sogra. Então, eu tenho que falar da sogra dele, então não tenho sogra, não posso falar dele. Quem tem que falar bem com a sogra. Isso é verdade. A sua sogra também. Eu vejo que você está pegando ele. Amém. Eu bem, eu sou também, né? Sim. Amém. Eu bem, isso é muito bom. Muito bom. Pelo menos a sogra da sua mãe, eu não tenho mais. Nem pai, nem mãe. Olha, Ruth soube muito bem, né, se conduzir, né, obedecendo a sua sogra. Bom, na educação familiar, não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no trabalho. Apesar de órfão,
Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Isso aqui não é só para a mulher, não é só para a irmã, isso aqui é para nós, homens também. Né? É verdade. Isso aqui é para nós, homens também. Né? Eu quero ser um bom obreiro, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom obreiro, eu quero ser um bom filho. Né? Eu tenho que devotar obediência ao meu pai, eu tenho que devotar obediência ao meu pastor, eu tenho que devotar obediência aos meus líderes, né? Porque no lar que nós somos forjados, aqui não é lar, aqui é a casa de Deus, aqui não nós temos que falar, devemos obedecer. Mas se eu quiser ser um bom obreiro, né? Esses quase 47 anos de fé, eu sempre procurei. Eu dei umas mancadas, claro que eu dei. Né? Ninguém é perfeito, né? Mas logo eu procurava me retratar. Né? Então, aqui a educação familiar, a educação moral, a educação na casa de Deus. Né? Então, nós não podemos fazer como Sara. Não podemos fazer como Sara. Querer correr na frente. Mas se Deus vai abençoar, Deus falou que vai abençoar, Deus vai abençoar. Chegar o relógio de Deus, ele não adianta, ele não atrasa. Deus cumpre para nós a coisa no momento certo. Né? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. No tempo certo, Deus nos abençoa. Né? Se Deus prometeu para mim que eu ia ser pastor, meu pai, eu sempre irmão homem, e meu pai sempre dizia assim, esse aqui vai ser um obreiro de mão cheia. E eu já era cliente, eu já era diabo já. Eu sou crente, eu sou companheiro, eu conto com o Senhor, ajudo o Senhor. Agora eu fui muito, eu nesse notário. E passou os anos, e vi que eu estava falando com a minha filha, eu me enganei. Mas perdão, eu me enganei. O homem que Deus escolheu para meu filho é você mesmo. E mais que até hoje, só eu persisto. O resto, né? É uma nossa obediência. Obedecendo a Deus, servindo a Deus. Quando chegar o tempo determinado, né? Deus sabe. Né? Então, para nós concluir. Nós passamos para a educação familiar, vamos concluir agora. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé. Quem é que ouve falar da mulher de Noé? Aí, eu vejo no culto das irmãs daí, que pregam tanto sobre outras irmãs lá do Antigo Testamento, ninguém prega sobre a mulher de Noé. Né? Viveu a vida toda no anonimato, mas nem por isso eles deixam de ser importantes. O que seria do patriarca ser uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. A gente queria aparecer. O cara apareceu para toda semana, olha, pastor Wilson. Não, Deus, eu tenho que aparecer para Deus, minha dedicação, meu trabalho, tudo que faço, para Deus olhar e se agradar de mim e me abençoar, não é? Como a mulher de Noé. Ainda eu vi uma vez que lá sobre a mulher de Noé. Amém. Então, irmãos, essa mulher. Que a gente mais
vê é a exaltação, né? Hã? E hoje em dia o que a gente mais vê, né, é a exaltação. Sim. Se exaltam nas pregações e coisa, né? Mas Deus conhece o coração de cada um, né? Deus conhece, cara. Deus conhece. Ó, eu tenho uma coisa assim que eu não gosto. Não sei se tu é um obreiro que gosta, mas eu não gosto. Quando a gente traz uma palavra, né? Que a gente, pastor, traz que palavra que o Senhor pode, meu Deus, eu procuro já sair controlado, né? A honra dele, a glória dele, é aquele hino que diz, né? A honra dele, a glória dele, o filho mais dele, né? Tudo é dele, né? Até a palavra, né? Agora o pastor Simone, estou preparando um estudo lá, né? Estou preparando um estudo lá sobre Joab. Eu não vi ninguém pregar sobre Joab. É verdade. Quem é Joab? Quem conhece Joab? Né? É verdade. Eu estou preparando sobre Joab. O pastor me convidou. Primeiro domingo que tivesse fora, eu ia avisar ele. Talvez domingo, na família cristã, eu prego sobre Joab. Vou trazer essa mensagem. Amém. Se Deus quiser. Né? Amém. Então, a gente tem que procurar, esforçar, estudar, ler, buscar, pesquisar a Bíblia é o livro dos livros. Não deixar a Bíblia de lado e procurar livros para mim. A Bíblia aqui, ó. Buscar na Bíblia e complementos, né? Complementos em outros livros bíblicos, né? E tem bons livros para a gente ler. Agora, pouco tempo atrás, eu fiz uma vez mesmo, não posso estudar. Não posso estudar. A biblioteca, o meu botão lá, está meu livro lá, está tudo entupido de roupa, né? Tira dessa altura de roupa, eu não posso abrir, pegar meus livros lá para estudar. Então, é assim, né? Meus irmãos, isso aqui é um exemplo para nós, essas duas mulheres aqui, né? Que a segunda lição, não sei o que vai ser sobre Ruth. Vai ser sobre Ruth. Você conheceu um juiz aí para falar sobre Ruth, né? O livro de Ruth. Amém? Amém. Como eu disse para o senhor. Amém. Se der para subir hoje, tinha chegado uns 20 minutos atrasado. Aí, passou o livro para mas, graças a Deus, né? Irmãos, é bem diferente. É bem diferente. Irmão, um justo dá uma escola diferente daquele. E é boa. Eu assisto em casa. Você está em casa porque ele não vem aqui. Se em casa ele não vem aqui. É, pastor? Mas lá, sentadinho lá, né? Fica acompanhando lá. Amém. E tá bom. Minha mãe depois vai ter outro. Vai ter outro. Não se arrepender, tá bom também. Não sei quem é. Chegou um momento que eu falo para a senhora, eu falo para a senhora, se Deus não vai nada, foi falar com Jesus. É verdade. Né?